Olá, neste momento gostaríamos de trazer mais uma aula para o nosso canal. Estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo e hoje a sutileza da banalização da graça. Vamos aí para o estudo desse tema neste dia. A sutileza da banalização da graça. O texto bíblico de Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 6 nos diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa é a continuação de Efésios, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Vamos aqui para a sutileza da banalização da graça. Quando estamos falando de sutileza, é aquilo que vem tão sutil que não é, muitas vezes, nem percebido. Mas aqueles que estão realmente entrosado com o conhecimento bíblico, sabe perfeitamente qual é esta sutileza que o adversário tem feito para destruir as coisas de Deus. Então, nós estamos estudando a sutileza, isso são como ataques direto à igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Compreendendo a graça. No item Compreendendo a Graça, nós temos aí a graça é divina. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Vimos aqui que a graça vem de Deus. A graça é de Deus. Então essa graça que nos salva, Deus nos deu. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Isso porque Deus, pela sua bondade e misericórdia, deu a divina graça. Vemos que a graça é imerecida. Graça é um favor imerecido. Deus quis agir com graça com todos os homens, sem que eles merecessem. E por isso, essa graça é um favor imerecido. Compreendendo que essa graça é divina, e essa graça que recebemos como salvação da nossa alma, também é imerecida. Então nós precisamos compreender o que é essa graça que Deus dá a todos os homens. Isso é algo divino, que nenhum homem pode se salvar por si mesmo, desde quando a queda de Adão aconteceu. Isso a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. A graça, então, abundou sobre as nossas vidas, vindo da parte de Deus. Por isso temos como texto áureo da Bíblia Sagrada, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a graça que Deus dá a todos os homens. Compreendendo a graça, em todo o tempo, Deus manifestou a sua graça. Então nós vemos que todo o tempo, desde Adão até o presente momento, nós vemos Deus manifestando a sua graça aos homens. Nós temos isso como
as dispensações e vamos pensar que a graça de Deus está, pelo menos, em três agentes. Três agentes. E em Mateus capítulo 23, versículo 23, vemos a condição: tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23 e 23. Vemos aqui Deus, Jesus Cristo, falando da justiça, da misericórdia e a fé, que não pode ser negligenciado. Então nós temos aí na lei, os discípulos, na lei, os homens precisavam das obras para que pudesse então viver segundo a graça de Deus. Depois da lei veio a misericórdia de Deus e a fé. Então vamos estar aqui estudando para melhor compreensão. Temos um gráfico que nos diz a graça de Deus em primeiro item 1, o sangue de Jesus Cristo e o 3, a palavra e fé. É essa ação do Espírito que vai atuar nesse tempo que estamos vivendo da graça. Temos pelo menos 3 dispensações na Bíblia Sagrada que manifesta a graça. Nós temos, que podemos dizer, antes da lei, a dispensação antes da lei abrange de Adão até Moisés. Isso porque a lei foi dada por Deus e Moisés foi aquele que inseriu a lei junto aos homens e principalmente para a nação de Israel. Antes da lei, de Adão até Moisés. Lei, nós podemos dizer que de Moisés até Cristo é o período, a dispensação da lei. E de Cristo até os nossos dias, e podemos dizer que até o arrebatamento da igreja, nós temos o período chamado graça. A graça que realmente vivemos como dispensação da graça, isto é, a dispensação da igreja, aonde essa nação especial que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Então essas 3 dispensações ficam mais fáceis de nós entendermos a graça de Deus também para com antes da lei. Nós temos uma graça tipológica. Na lei, nós tivemos a condição das obras que os homens precisavam atuar para alcançar a graça de Deus, que era o perdão através das obras. E na graça que vivemos hoje, a graça que vivemos hoje, nós precisamos da fé. Então essa é um grande conhecimento que precisamos entender, né? Antes da lei, lei e graça. E devemos, depois do arrebatamento da igreja, nós teremos mais algumas dispensações, tal qual vemos a grande tribulação e o milênio, para chegar ao final de tudo. A graça no contexto bíblico. Item: necessidade da graça. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. E encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 12, dizendo o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ainda em continuação, podemos ver Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Por quê? Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós vemos a graça no contexto bíblico. Essa graça que vivemos, o período da igreja. A graça também da extensão, na sua extensão, a extensão da graça. Nós encontramos as Escrituras afirmando que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Isso quer dizer que a graça de Deus veio para atingir todos os homens, para alcançar todos os homens, conforme está registrado em 1 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 4. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa graça estende a todos, podem salvar todos. Mas a grande pergunta, todos serão salvos? Não. A Bíblia diz muito claro, o próprio Senhor Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então observe que a graça tem um condicional. É preciso crer. E todas as vezes que nós usamos como essa condição, dando condição, quem crer, é porque tem aquele que não crer. A Bíblia diz quem quiser. Quem quiser é porque existe aquele que não quer. Quem tem sede, o Senhor Jesus disse, quem tem sede, porque também vai ter aquele que não terá sede. É muito claro que a salvação é preciso querer, desejar. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas é a tua vontade segui-lo? É a vontade obedecê-lo? É a vontade de seguir realmente a sua palavra? Por isso, a graça não é universalista. A graça é universal porque abrange a todos os homens, mas nem todos os homens serão salvos. A graça no contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça. É possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma no século XVI. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. Daí então, precisamos entender que já havia no século XVI que a graça estava perdendo já a condição, pelo seu baixo moral, dos níveis dos líderes religiosos. Então a salvação começou a ser substituída, como se fazendo obras para alcançar a salvação. Era preciso pagar um preço para que pudesse alcançar a salvação. E isso jamais está no plano de Deus, porque a salvação é pela fé. É necessário crer, é necessário você querer. Então, a salvação não é pelas obras. E quando, apenas então para acontecer essa reforma, foram quando viram que já estava perdendo no seu contexto aquilo que era realmente a graça pela fé. Talvez nós podemos aplicar dizendo que hoje também temos, porque já existe sorrateiramente algo que vem fazendo com que a graça de Deus seja banalizada, não ter tanta importância. A fé é necessário ter para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Você precisa crer, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é pelas obras, mas aqueles que têm a salvação praticam boas obras. A graça ainda no contexto da reforma, os pilares da reforma protestante são chamados 5 solas. Iniciou no dia 31 de outubro de 1517. Esses 5 solas que nós encontramos nos pilares da reforma, sola fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, solos Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli Deo gloria, somente a Deus a glória.
Aqui estavam então os pilares da reforma protestante. A graça no contexto contemporâneo. A graça no contexto contemporâneo é barateada, mundanizada. Existem muitas frases que hoje, no contexto da graça, podemos ver como todos os caminhos levam a Deus. O que importa é o coração. Deus está em todos os lugares e não precisa de igreja. O cara lá de cima é muito bom. Esses termos vêm como se para mundanizar a graça, baratear a graça demais. Todos os caminhos levam a Deus. Que mentira! Porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Quando ele usa a condição de apontar o caminho, ele não diz que é um caminho. Se Jesus Cristo tivesse, eu sou um caminho, ele estaria dando a oportunidade de ter outros caminhos. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está muito claro que só existe Jesus como caminho que conduz à salvação. É esse caminho que estamos apresentando. Não existe outra forma, não tentamos baratear, banalizar essa graça de Deus. O que importa é o coração, como se algo tivesse acontecendo que você pode pecar, pode fazer o que quiser. Deus conhece o teu coração. Claro, conhece, mas Deus abomina o pecado. Existe a frase, por exemplo, como vimos, que Deus está em todos os lugares, não precisa de igreja. Meu querido, você precisa congregar com alguém. Se você diz que ama a Deus, é necessário você amar o seu irmão. Porque a Bíblia diz que você não consegue amar a Deus se você aborrecer o seu irmão. Daí então, nós precisamos entender que a graça de Deus não pode ser barateada. O valor da graça. Por preço foste comprado, não vos torneis escravo de homens. 1 Coríntios 7, 23. O valor da graça. Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Observe que quem comprou foi Jesus, através do seu sangue. Então veja bem que o preço foi pago. A graça manifestada a nós não é de graça. A graça tem um preço e foi pago por Jesus. Agora, se Jesus pagou um alto preço, conforme está registrado em 1 Pedro 1, 18 e 19, que vemos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Observe que o preço foi pago por Jesus. Então esta graça tem o seu valor. Você foi comprado por um preço. Isto é, a salvação, ela não é de graça. Recebemos pela graça que o Senhor realmente deu a todos os homens. Mas aquele que quer ser salvo precisa entender que não pode de qualquer maneira, porque você foi comprado por preço. Eu faço aqui uma pequena ilustração. Se você compra algo que é caro, por exemplo, o teu carro 0 quilômetro que você compra por um preço alto, você deixa ele em qualquer lugar? Você deixa ele
assim sem cuidados? Isso indica que você com certeza sabe o valor que foi pago. Logo, se Deus te comprou, se Deus, através do sangue de Jesus Cristo, pagou um preço alto por você, você não tem valor para Ele? Por que então acha que deve ficar em qualquer lugar? Isso é muito importante você meditar. Então, se você tem chegado até aqui, nós queremos agradecer a sua preciosa atenção. Deixe o seu comentário, o seu like, e que Deus assim continue abençoando. E assim vamos prosseguindo com o trabalho neste canal. Quero aqui agradecer a sua preciosa atenção, prometendo voltar no nosso próximo encontro. Até lá, na paz do Senhor Jesus.